Tá? Bom, assunto de hoje, como tínhamos combinado, hoje o assunto seria mais sobre candomblé, que a gente está alternando entre uma aula mais de candomblé, uma outra aula mais de assuntos gerais de todos os tipos. Hoje o assunto, vamos falar sobre o sangue. Já falamos sobre o Ogum, já falamos sobre Oxóssi, sobre Odé, e a aula de hoje é o sangue. Então vamos falar além de entender esse complexo do orixá, que ele é extremamente complexo de se entender, não é um orixá fácil, tanto de lidar, de entender, de compreender toda a sua natureza, como ao mesmo tempo seu ritual e tudo que ele conhece, tudo que ele domina, que são principalmente todas as folhas, todas as ervas, floresta, todos os feitiços que envolvem muito. Ou seja, vamos entender um pouco. Falar um pouco também sobre ervas, para que vocês entendam um pouco a relação de ervas, como utilizar, como usar para preparar seu banho, ou seja, trazer também um pouco de um ensinamento a mais, para que contribua um pouco nessa tua pesquisa, nessa tua busca aí de autoconhecimento mesmo. Bom, fiz um roteirinho como sempre, para que eu não perdesse a ideia, então eu criei uma certa estrutura para ficar até mais fácil, para que a gente possa ter uma certa cronologia ao mesmo tempo e entender um pouco essa relação. Bom, a primeira coisa não tem como falar de Ossan sem falar como que ele ficou conhecido, como que ele se tornou um orixá conhecido e também como que as ervas vieram parar aqui no Aie, como que vieram para a Terra. Então, existem muitas lendas, existem muitos itãs. O mais conhecido é a história de que Orumilá, ele tinha um escravo, ele tinha um servente, alguém que trabalhava para ele, e que ele vai a um determinado lugar e fala: eu quero que você vá e roça essa terra, tira todo esse mato daqui, e quando eu voltar eu quero esse mato todo limpo. Isso, Orumilá passa um tempo, ele volta e ele vê que está tudo igual. Ele fala: mas como assim? Não te deu uma função, não pedi para que você limpasse essa terra, deixasse essa terra areada e limpa? Ele fala: infelizmente eu não pude fazer isso. Mas por que você não pôde? Eu não pude, porque essa erva aqui não tem como eu cortar, porque ela é um remédio. Ela serve para isso, isso e isso. Aquela outra erva também é remédio, ela serve para problema respiratório, isso, aquilo. Aquela erva que está ali, a rasteirinha, ajuda para problema digestivo. Aquela serve... Então quer dizer, como que eu vou acabar praticamente com uma farmácia que você tem aqui? Como que eu vou desmatar isso? Então infelizmente eu não posso acabar fazendo isso. E nisso o Orumilá, como é considerado um dos mais inteligentes, ele acaba percebendo esse conhecimento que o Ossan tem e começa a se interessar e conhecer todo esse conhecimento de Eué, esse conhecimento de erva, que acaba sendo extremamente oportuno, extremamente positivo. E aí nisso, quando vai-se à terra, porque isso diz que acontece no Orum, quando vai para o Aie, o Orumilá acaba levando todas essas ervas diretamente à terra, ao Aie, e deixa com que essas terras achem os seus lugares, essas ervas achem os seus lugares, e ali nascem árvores, nascem arbustos, gramas, ou seja, essas ervas começam a crescer e começam a habitar a terra. Então, diz que esse é um dos itãs, de que quem trouxe as ervas à terra foi o Orumilá, através desse conhecimento que ficou conhecendo o poder sagrado de todas essas ervas. No entanto, que existe uma frase que é uma das frases mais conhecidas, todos conhecem, que é Koikosi ou Ekosi Orixá. Todo mundo que conhece o culto de Ossan conhece, que significa sem folha não há orixá. Então sem as folhas não existe orixá, porque todo orixá, para tudo é necessário. Começamos que Ossan, na realidade, ele é o grande feiticeiro da mata, da floresta, ele é o grande feiticeiro. Ele não tem apenas o conhecimento sobre as ervas em geral, mas ele tem o conhecimento também sobre a floresta. Então, além de ele ser o grande feiticeiro por conhecer não apenas chás, insumos, mas e banhos, ele conhece todos os tipos de mistério que envolvem tanto as folhas, tanto as ervas, como raízes. E ele tem, além do conhecimento, ele tem o domínio sobre elas. Com isso a gente volta e remonta a um outro Itã. Esse Itã é muito conhecido, mas de muitas maneiras. Então existe uma lenda de que
uma das lendas é de que Yansan tinha um filho muito doente e ficou sabendo que ali existia um grande curandeiro naquela floresta e que precisava, e quem precisava era só correr até ele, que ele conhecia todo o poder das ervas e ele ajudaria qualquer enfermidade que fosse. E ela com esse filho doente, chegou lá, viu aquela fila enorme e ficou à espera disso tal e acabou criando um atrito. E existe também a mesma lenda que conta que não era esse filho e diz que Xangô, por ser o grande rei, não tinha nada de ervas, não conhecia, nenhum orixá tinha as ervas. E Xangô é muito ciumento, que já é uma das características do filho de Xangô. Os ciúmes é uma coisa muito grande. E aí ele tinha muitos ciúmes por Ossan ter o poder de todas as ervas e ele nenhum. E aí ele pede a Yansan que faça uma ventania, como ela é a grande mãe de todo o vento, da tempestade, pede que ela faça uma grande ventania e vire a cabaça de Ossan, que é a cabaça que ali fica todos os segredos das ervas, fica ali todos os segredos que Ossan guarda, e essa cabaça acaba voando e com o vento acaba se espalhando todas as ervas. Muitos dizem que foi por conta desse filho, que ela ficou na fila esperando e ficou muito brava, porque ela ficou horas esperando, provavelmente acho que ela devia estar no SUS, né, e não no Ossan, esperando algum atendimento, mas não. E aí ela muito nervosa, tempestiva do jeito que é, acabou gerando essa tempestade e acabou essa cabaça se abrindo. Assim, eu acredito mais na história de Xangô, por Xangô ser um pouco mais ciumento mesmo, a gente conhece como é, né? E aí com isso todas as ervas foram saindo e cada orixá foi pegando algumas ervas. E aí nisso é onde ele gritou, eu é Assa, onde foi que a saudação deles nasceu. Porque olha só, e as folhas estão perdendo, as folhas estão saindo, ou seja, as folhas estão... Porque ele começou a perder todas essas folhas. E aí nisso, que é o bonito desse Itã, que muitas vezes você vai ler em alguns livros só até esse pedaço. E aí para aí, de que depois cada um pegou e hoje cada orixá tem a sua erva. Isso é o que se conhece em livros, mas eu vou dar um a mais que eu aprendi com os meus mais velhos, dentro de terreiro, dentro de casa de santo. Diz que quando isso aconteceu, Ossan não ficou tão desesperado, porque se ele tinha o poder sobre as folhas, o porquê que ele precisava perder as folhas? Então naquele momento ele determinou que todas as folhas voltassem à terra, saíssem da cabaça dele e voltassem à terra. E naquele exato momento as folhas obedeceram ele e todas voltaram à terra. E Xangô, ele é ciumento, ele é isso, mas ele é o orixá mais justo que tem. Naquele exato momento ele reconheceu a vitória de Ossan e preferiu se afastar e simplesmente reconhecer Ossan como o grande orixá das ervas, das folhas, ou seja, como o grande realmente poderoso, sábio e dominador das ervas. Então ele acabou reconhecendo a vitória de Ossan por ser muito justo. E com isso ele acabou, cada orixá possui algumas ervas, mas não possui o fundamento da erva. Ou seja, não tem o ofó, não tem a cantiga, porque não adianta você pegar uma erva se você não sabe como você vai acordar essa erva. E aí como você vai pegar essa erva? Que horas você vai pegar? Em qual lua você vai pegar? Se essa erva está próximo de alguma outra erva, qual a influência que essa outra erva causa nela? Então, ou seja, não adianta você ter algo na mão se você não sabe o que fazer com aquilo. Então, ainda assim, todos reconheceram a força de Ossan por não apenas conhecer e ser o dono e dominar as ervas, mas por ter todo o conhecimento de justamente como manuseá-la, de como utilizar aquilo para todos os sentidos. Porque uma erva mal trabalhada pode causar morte em uma pessoa. Às vezes uma erva, uma pessoa que às vezes está num momento de calma muito grande, num momento de muita tranquilidade, de uma paz muito grande, mas assim, num momento de calmaria muito grande, e você prepara um banho extremamente agitado, ou seja, se a pessoa ela vive uma energia iro, e você vai preparar um banho gum para ela, que é um banho de agitação, que é um banho de excitação, o risco que você tem, ao invés de ajudar, de causar um dano naquela pessoa, é muito grande. Chega a ser muito perigoso. Tem determinadas ervas que tem muita ligação com o Egum, o Ku também. Então, se você vai dar uma erva para uma determinada pessoa mal trabalhada, tirada numa hora errada, tudo. Então, tudo isso é muito importante. E aí,
todos reconheceram esse conhecimento e o poder de Ossan sobre. E nisso ele ficou muito, não só reverenciado, mas ele ficou extremamente enaltecido até por ter sido reconhecido todo esse domínio. Por isso que tem algumas ervas que correspondem a alguns orixás, porque alguns orixás pegaram essas ervas. Então você vê, Xangô e Ansan, eles têm muito ervas de fogo, porque são orixás de fogo, são orixás quentes. Então, por exemplo, a Gá, que é a romã, que é uma erva de Xangô especificamente, é uma erva de fogo, é uma erva quente, é uma erva masculina. E aí eu vou até explicar como você consegue identificar quando é uma erva de Querô, que é calma, ou uma erva Gum, que agita, se ela é uma erva de fogo, de água, de ar, se ela é masculina, se ela é feminina, porque toda essa erva ela tem. No entanto, que o Ossan sempre falava que o cuidado com a erva é muito importante, porque toda erva tem dois lados. Então, ou seja, toda erva tem dois lados. Então, ela tem um lado bom, mas também tem outro que mal trabalhado se torna nocivo. É engraçado, né? As pessoas falam, nossa, como você tem até a ligação entre uma e ela. Se você pega, por exemplo, a romã, como eu falei, que é a H, que é muito conhecida, a romã, a própria romã é um símbolo de um xere. Olha como já remonta o próprio Xangô. Ela já tem a expressão que é o próprio xere. Então a romã, ela já é um xere mesmo. Assim que é o instrumento, o som de encantamento para Xangô. Então olha como também é curioso como algumas ervas possuem elementos daquele próprio orixá. Tá? Bom, existe também algumas qualidades de Ossan. Muitas perguntas que me fizeram é normal ter muitos Ossan em uma casa? Tudo? Não é comum, é muito difícil. Eu tenho casa há quase 20 anos, eu nunca tive um filho de Ossan na casa. Então olha como é uma coisa rara. E já se passaram por esta casa muitas pessoas. Alguns presentes ainda continuam, outros tomaram outros rumos. Mas assim, eu nunca tive um filho de Ossan na casa. Então para você ver como isso já é uma coisa incomum de se acontecer. Antigamente, os antigos falavam que quando tinha um filho de Ossan na casa, era somente um, não poderiam ter dois. Se chegasse um segundo filho, e era de Ossan, aquele filho era conduzido para uma casa de algum irmão, ou seja, de algum parente dentro do Ebé mesmo. Porque não poderiam ter dois Ossan em uma casa. Porque como poderiam ter dois Ossan, ou seja, dois fundamentos especificamente. Então, existe essa é uma lenda que se procede, ou seja, é um mito, mas é um mito que justifica os ritos que eu também nunca vi isso acontecer. Tá? Aí tem até a ligação, que é muito grande, daquele Ossan que está chegando. Então você começa a ver, quando você tem um Ossan na casa, um filho de Ossan, como que você vai fazer? Já começa que todo o encantamento dele é muito difícil, é muito complicado, porque ele já é um orixá que ele vive dentro da mata, ou seja, ele já vive encantado dentro da mata. Então é muito complicado até para você tirar ele para encantar ele no filho. Então são vários fuxicos necessários para que você faça, para que aquele orixá vá responder àquele filho. No entanto que um deles é muito curioso, ele existe, não sei quem já ouviu falar em o famoso Aroni, que Aroni é como se fosse um mensageiro, é o nosso Saci Pererê, vamos dizer, aquele que ajuda o sangue. O Saci Pererê porque ele tem uma perna só e ele é como se fosse um mensageiro de Ossan. Diz que até ele que fala com o sangue. Diz que não é o Ossan que fala, é ele que fala, é ele que traz a palavra de Ossan. Diz que o Ossan não tem a palavra, quem tem a palavra é o próprio Aroni. E um dos fuxicos é justamente quando você for fazer esse assentamento, trazer o sangue para aquele filho ou para aquela casa, é importante com que você consiga, você tem que agradar muito o Aroni e afastar ele. Porque ele não gosta de ficar longe da companhia de Ossan. E se ele fica sabendo que você está indo encantar e tirar ele da mata para junto daquele filho, tudo, ele atrapalha. Ele acaba atrapalhando bastante no ritual, tudo. Então, um dos fuxicos é justamente você conseguir agradar e dar uma afastada um pouco em Aroni, para que Aroni não pegue Ossan e suma para dentro da mata, e aí você não vai conseguir encantar e trazer aquele orixá para junto. Assim como também no fundamento não existe necessariamente
o fundamento que você faz de Ossan em alguém. Isso é uma coisa muito curiosa, que poucas pessoas falam nisso, mas na verdade quem você faz é Agé. Porque Ossan é um grande orixá e a grande divindade. Lembra quando eu falei Odé e Oxóssi? Você vai fazer um Odé, você vai trazer um Odé, porque o orixá em si, Oxóssi, não se tem um fundamento. Ossan é bem parecido. Ossan é a grande divindade, mas quem você acaba trazendo é Agé. Por isso que muito forte dentro do Jeje, dentro do candomblé de Jeje, principalmente Jeje de Marri, Jeje de Savalu, é muito forte, porque ele é da palha, assim como o Mulu, o Xumaré, não, ou seja, Euá, ele vem dessa linhagem. Por isso que os ritos deles é muito semelhante a todos esses orixás. Então, porque na realidade quem você está fazendo é um pouco de Agé, que é um conhecimento de um grande Vodum. O orixá é o sangue, mas Agé é um grande Vodum. Então é ele que você acaba trazendo. E aí, num próprio ritual, por exemplo, um grande ritual que é o ritual dele, é um dos rituais mais bonitos, muitos já participaram, conhecem, que é o ritual de Sasanha, que é dentro de uma obrigação de santo. Logo após o Buri, é o ritual de Sasanha, que são as cantigas das folhas, é o cantar as folhas. Quando você vai cantar as folhas para preparar a maionga, para preparar a doxo, para preparar o que vai para debaixo da esteira, para preparar o pré-construção, ou seja, toda aquela preparação daquela infinidade de ervas que você acaba colocando na esteira, na cisa, você coloca uma infinidade de mais de 20 ervas, dependendo, além dos pós, além de tudo, para preparar aquele sasanha. E aí, cada erva é cantada, cada erva ritualisticamente é cantada para que solte o seu ofó, para que solte aquele teu elemento. É um dos rituais, no meu ponto de vista, na minha opinião, é um dos rituais mais bonitos do candomblé. Assim, é muito bonito, é muito animado, é muito alegre. Então, no entanto que eu sempre faço logo pela manhãzinha, quando o sol está nascendo, que é nisso que o Sam gosta, quando aquele sol está começando a nascer. Então é muito bonito esse ritual. E aí até dentro deste ritual você vê que ele é bem diferente. Você vai preparar esse ritual, você vai ver que você, além de agradar, você coloca o sangue na frente, mas você coloca a gué junto, você cuida de Ogá junto, você cuida de Aruni, ou seja, é todo um conjunto de elementos, de divindades que você cuida, justamente para poder que você agrada, para conseguir trazer todo aquele fundamento. Então não é simplesmente eu vou lá e eu faço um sangue, não, eu faço um sangue, mas eu estou fazendo uma gué, estou cuidando de Ogá, estou cuidando de Aruni, ou seja, todo aquele enredo. O próprio, não só Ogá, mas Oguê também você acaba trazendo, que são famílias que fazem parte deste orixá, e aí nisso a forma de você cuidar, a forma de você agradar para trazer. Então quer dizer, ele é muito, extremamente ritualístico. E aí existe até um que é o famoso, o pessoal fala B, mas é a BNG, que é um velho feiticeiro, é um caminho de Ossan mais velho, mais feiticeiro, que tem todo esse conhecimento, domínio total sobre as ervas, domínio total sobre todo o fundamento que envolve, toda essa feitiçaria que envolve dentro da mata, de pós, de atins, de tudo que vai se criar. Então é muito legal quando aparece, você tem esse filho de Ossan, para saber qual caminho ele é mais preciso mesmo, embora todo esse ritual que é feito na famosa Ibabó, que a Ibabó é a cabaça ritualística, que é a grande cabaça que se tem. Então a cabaça era chamada Ibabó, que é a grande cabaça ritualística, assim como eu já falei em outros vídeos a respeito da cabaça. Para o Ossan é onde ali fica todas as raízes, todas as curas de tudo, todas as suas ervas, então ali é onde está o certo segredo. Ela ganha o nome de Ibabó porque ela é consagrada, tá? Ela é consagrada. Então Ibabó, uma cabaça que não é consagrada, não recebe esse nome. Ela tem um outro nome que eu nunca lembro, outro nome, não sei nem se eu anotei, como a gente nunca usa, né? Mas ela tem um outro nome. E aí ela se torna Ibabó justamente quando ela vira uma cabaça ritualística. Então a gente sempre a chama assim, que é o próprio... Tem que é o próprio Oró, que é o senhor da cabaça, ele é conhecido como Oró. Ele é o senhor da cabaça, o que tem também esse conhecimento das ervas, o conhecimento, esse fuxico, vamos dizer, que existe, conhecido como Oró, o grande senhor da cabaça, ritualística, que ganha o nome de Ibabó. Ibabó pode ser de qualquer orixá?
Sim, não é sim. específica de... Qualquer cabaça ritualística que existe um fundamento, ela ganha o nome de Babó. Ela ganha o nome de Babó, porque ela, tanto na mão de Exu, como na mão de Ossan, como na mão de Obaluaê, ela se torna, ela vira grande Babó, ela vira e ganha esse nome por se tornar uma grande cabaça ritualística. Existe o pássaro de Ossan, que é todo fundamento, vocês já viram, acho que tem um pássaro em cima, que é o famoso Operé, o grande pássaro sagrado de Ossan. É um pássaro extremamente sagrado, que é o mensageiro de Ossan também. Então tem uma ligação muito grande com a Gué, com a Aroni, esse pássaro muito grande. Então é bom saber, porque também se existe rituais para que esse pássaro seja o mensageiro que transporta e reporta o axé. Então o grande pássaro de Ossan é extremamente consagrado, que é muito importante até esse conhecimento desse grande pássaro, o famoso Operé. O próprio balutim de Ossan é muito importante também, que o balutim seria muitas vezes uma certa choupana. Então quando não se tem, às vezes, no meio da mata, um lugar para você recolher o filho de Ossan, você vai providenciar dentro do próprio roncol uma choupana de folhas, de palha, onde o filho de Ossan vai ficar durante os seus 21 dias recolhido dentro daquela choupana. Então como se fosse uma toquinha que você faz para que ele fique ali, para que ele se sinta seguro, para que você consiga trazer aquele orixá no seu máximo de energia, no seu máximo de axé, no seu máximo de êxtase. Então, você é obrigado a criar elementos que agradam o orixá, porque no exato momento em que você está pedindo para que o orixá traga o seu axé, para que traga aquela sua centelha divina e ilumine aquele filho, nada mais justo do que você comportar aquilo da melhor forma possível, trazendo o máximo de elementos e conhecimento que aquele orixá ele é importante, com que aquele orixá ele precisa. No entanto que o próprio Aroni muitas vezes é o que também guarda o próprio segredo, muitas vezes, de Ossan. Por ele ser aquele que fala, ou seja, por ele ser a voz de Ossan, então é ele também que muitas vezes guarda alguns dos grandes segredos que Ossan tem. Por isso que ele é um ser muito importante, assim, ele é um Eborá extremamente importante de se ter esse conhecimento. Existe um outro Ossan, um outro caminho de Ossan, que é chamado Atulá, que é um caminho mais branco, um caminho mais de Oxalufã. Dizem que é um dos grandes amigos de Oxalufã, do povo Funfun, que está sempre junto a ele, está sempre presente a ele. Então é bom também ter esse conhecimento, principalmente porque ele come mais comidas brancas, ele é sempre presente ao Oxalufã, ele tem uma ligação muito mais presente ao povo Funfun. Entanto que quando se agrada a ele, tem que se agradar sempre de dia, diante do sol, nunca à noite. Tem alguns orixás que têm essa prioridade, por exemplo, o próprio Obaluaê, um orixá que gosta no meio-dia, uma hora bem sagrada para ele, então é legal sempre. O orô de Obaluaê se faz muitas vezes ao meio-dia, ao sol, a pino. Então, quer dizer, então é importante ter esse contato, porque se a gente está falando de divindades que representam a natureza, que são forças, manifestações da natureza, como a gente vai ignorar o sol, a lua, se a lua é crescente, se a lua é cheia, como que a gente vai ignorar isso? Não tem como ignorar. O próprio banho, qual que é o elemento principal do banho? Além da erva? A água. Então o Oxum também está presente naquele banho, porque você vai pegar uma água de um rio, uma água para poder fazer, que é um elemento onde o Oxum reina. Então é importante com que você consiga juntar esse conhecimento de ambos os lados e ter essa percepção de que, independente da erva que eu estou colocando ali, o elemento de Oxum também está presente. Então não tem como a gente ignorar toda a natureza se nós justamente estamos cultuando a natureza, trazendo a sua natureza. O homem, ele é parte da natureza. Muitas vezes ele perdeu essa noção e ele acha que ele é alguma coisa além. Não, ele é parte da natureza integrante como qualquer outra. Perante Ossan, uma árvore, e você é igual. É igual. Porque ambos são natureza, expressões diversas da natureza. O que é curioso, até foge um pouco do tema, mas eu acho interessante saber, que toda a sua natureza ela possui a sua diversidade, seja ela qual for. Em alguns reinos isso é mais notório, isso é muito mais perceptível. Então você percebe dentro do reino mineral, você consegue pegar desde uma pedra até um brilhante, um diamante, um ouro, uma pedra bruta.
No reino vegetal, você pega desde uma grama a um baobá, uma sequoia, que é uma árvore que 20 pessoas não abraçam. No reino animal, você consegue ver desde uma formiga até um leão. Ou seja, olha a diversidade que existe. E no reino humano, no homem, existe essa diversidade? Existe. Só que no homem, a partir do momento que o homem teve a consciência de si, isso se interiorizou. Então, por isso que não é nítido hoje em dia essa diversidade no homem, porque ela se interiorizou, Então, a diversidade humana hoje, ela é interna. Aí você pode ter ou uma alma de formiga ou uma alma de leão. Mas essa diversidade ela vai existir justamente através do seu brilho, através da expressão que você está manifestando. Então, muitas vezes, o homem não tem essa diferença, só existe no reino animal, vegetal, no mineral. Não, no homem existe essa diferença, porque a natureza, ela busca pela essa diversidade em todos os seus reinos. E com a gente, isso não ficou do lado externo, ficou do lado interno. Então, por isso que quando olhamos justamente para dentro, conseguimos reconhecer e perceber essa diversidade espiritual que existe dentro de cada um. Então isso é muito importante também ter esse conhecimento, ter essa noção. Existe um outro que é chamado Birigan, que é um caminho que come muito com Odé e com Exu também. Então um caminho de Ossan muito mais até agitado, um caminho muito mais alvoroçado, vamos dizer assim, mas um caminho muito forte também. E, no entanto, que ele é tão forte, tão reconhecido, que muitas vezes você, por exemplo, no próprio Ipadê, no próprio ritual do Ipadê, Birigan, ele é saudado, ele é reconhecido. Ou seja, no próprio ritual de Ipadê que você vai se fazer, que é um ritual sagrado, que começa a cuidar, que começa a se louvar desde os seus ancestrais, tudo, ele é um desses que entra nesse grande ritual. Então, para perceber o quanto também esses caminhos são extremamente importantes. Bom, não tem para que também ficar discutindo muito esses caminhos e tudo, é só bom saber que tem diversos caminhos que remontam a este orixá, porque tem essas ligações, esses caminhos. É bom saber, é bom ter esse conhecimento, é bom ter essa informação. Tanto porque o Ossan, ele conhece tanto os mistérios da vida, como ele conhece também os mistérios um pouco da morte. Porque ele conhece tanto o antídoto, como ele também conhece o veneno. Ele tanto conhece o chá que cura, como ele conhece aquele veneno que causa a morte, através de uma erva, através de uma combinações entre elas. Então ele também ele detém todo esse domínio, não apenas sobre a vida, mas também tem essa ligação sobre a morte. Para preparar seus preparados mágicos, seus banhos, suas infusões, ou seja, e aí o conhecimento, justamente a partir de toda essa estrutura que vai se criar dentro desse conhecimento, que envolve todo esse mundo mágico, que envolve as florestas, que envolve a mata, que envolve tudo. Então até uma erva, se você vai retirar uma erva após o meio-dia, essa erva o sol do meio-dia bateu nela, ela já praticamente se torna uma erva de Exu reina, porque queimou ela. Então todas as ervas que você vai utilizar para orixá, especificamente, tem que ser tirada logo cedo. Então existem algumas horas, das 7 da manhã às 8, eles falam a hora do rebanho, a hora da ordenha, que é conhecida dentro das casas de candomblé mais tradicionais, ou seja, a hora que o sol se alastra, que é umas 10 horas da manhã, que é falado a hora que o sol se alastra. Então, ou seja, a hora que o sol tomou-se a colina, naquele momento o sol já está muito quente, então ele queima um pouco aquela erva. Então, se é uma erva eropo, por exemplo, que é uma erva de acalmo, que vai apaziguar um transe ou qualquer situação que você vai usar, é muito importante que você tenha esse conhecimento e não pegue ela às 10 da manhã em diante. Que você vá colher ela justamente às 8, 7, 6 da manhã, sempre diante do sol, nunca à noite, nunca no escuro, mas que você colha cedo, porque ela ainda não está quente, ela ainda não se queimou. Então até o horário que você vai tirar, se ela está do lado de uma outra erva, que é uma erva boom, você não vai retirar, porque ela pode também estar contaminada energeticamente pelaquela vibração e perder totalmente a sua força, o seu fundamento também. Então isso é muito importante saber. Principalmente porque todas essas
que você vai preparar, desde pomadas, chá, beberagens, garrafadas, tudo que você vai fazer, é importante que você tenha esse conhecimento. Para entender, primeiro se ela é gum, se ela é ero, ou seja, gum se ela é uma erva de excitação, se ela é uma erva que vai atiçar, que vai agitar. Geralmente essas ervas são ervas de fogo e são ervas de terra, muitas vezes. Até uma erva de ar também muitas vezes pode ter esse princípio. Se ela é uma erva de ero, ou seja, ero é uma erva que acalma, que apazigua. Então se eu vou apaziguar um transe, alguma coisa, ou qualquer situação, eu vou usar uma erva ero. E aí essas ervas são mais ervas de água, algumas de terra também, poucas de ar, mas muitas principalmente de água são ervas. Então como que você sabe? São aquelas ervas que você aperta assim que tem bastante água. Tipo uma babosa, por exemplo, é uma erva de água. Por quê? Porque tem uma quantidade enorme de água dentro dela. Uma erva de fogo, uma erva que você pega na mão, você logo sente que ela dá um incômodo na mão, desde uma aroeira, uma urtiga, ou seja, são ervas quentes, que você passa, você vê que a mão fica logo vermelha, então são ervas de fogo. Ervas de terra são aquelas ervas mais pesadas, que parece que você pega com um certo peso diferente, energeticamente você sente ela um pouco diferente. Uma erva de ar parece que são ervas mais leves ao mesmo tempo, parece que são ervas que o vento movimenta com uma certa facilidade maior. E aí, dentro disso, se ela é masculina, feminina, geralmente as ervas masculinas elas são mais alongadas, estilo um falo mesmo. Por exemplo, um peregum, uma erva que parece um falo, uma erva masculina. Uma erva... Voltou. Então, você consegue identificar muitas vezes só no olhar você já consegue perceber qual é aquela erva para que você faça uma combinações. E aí você vai entender aquelas combinações. Um abô, por exemplo, que é muito conhecido, o abô eles são justamente 4 ervas gum e 4 ervas ero. Ou seja, é um banho que vai equilibrar. E aí você começa com peregum, você coloca um totó, que é a folha da colônia. E aí você vai montando aquelas. O peregum sempre é a primeira erva a ser colocada. Tem ervas que para você ativar ela, você vai precisar do fogo. Aí você fala, vou pôr numa panela e fazer uma infusão? Jamais. Todos os banhos são ervas verdes. Erva seca é para defumação. Se você faz banho com erva seca, você está tirando 10% do elemento daquela erva. Não funciona. Um banho tem que ser com ervas verdes. Água que você deixa descansar aquela água, se for de um rio, melhor ainda. Se não tem de rio, de poço, de mina, então que seja pelo menos uma água parada, que você tire uma água mineral e você deixa ali parada um tempo, para que depois você lava aquela erva e você vai finar a erva. Ou seja, você vai amacerar aquela erva com a cantiga, com a reza, para que ela solte ali todo o seu axé, o seu egé, ou seja, o sangue da erva. No entanto que existe até uma ligação, que foi uma brincadeira que se criou, o que é mais forte, o ebó ou o banho de erva? E aí foi uma brincadeira que gerou entre o Ossan e Ifá e Orumilá. E aí nessa brincadeira eles descobriram que o ebó, não que o ebó ele é mais forte, mas um complementa o outro. Então toda vez que você toma um ebó, logo em seguida você toma um banho de erva em cima. Porque a erva ela tem muitas vezes o poder de equilibrar a tua energia, a tua vibração, de trazer um certo equilíbrio. Mas não de conseguir equilibrar um sistema completo de desequilíbrio energético ou até extrafísico que tenha. Então por isso que muitas vezes o ebó é claro, muito mais forte, muitas vezes pode tomar 10 banhos seguidos e não vai resolver. Um ebó que você fez, depois com a erva certa, você conseguiu equilibrar aquilo. Então, o ebó é muito mais forte, foi uma brincadeira que girou entre quando o Ossan e o Orumilá viviam, tinham esse contato, né? Qual que era o conhecimento? Porque quem possui esse conhecimento do ebó é o Orumilá, é Ifá que tem todo esse conhecimento através dos odus, através dos 256 odus, dos 16 principais, para se entender como você vai equilibrar aquilo. Mas a erva está ali junto, porque na maioria dos ebós você vai usar uma larafunfum, que é uma mamona, para bater na pessoa, você vai usar um teperegum, muitas vezes, que é um banho específico que você vai preparar, ou um peregum, ou seja, você vai usar um elemento, todo esse conhecimento que se usa, que se utiliza, ele é extremamente necessário nessa preparação. É importante saber que um banho seco não vai ter praticamente nenhuma serventina, então colocar aquele banho verde. Aí eu separei algumas ervas, são as que eu mais utilizo, as mais conhecidas até, lógico, tem muitas outras
que é até difícil de conseguir, de quem não é muitas vezes, até quem está assistindo tudo, não consegue com tanta facilidade. Tipo oriri ou shibatá, são ervas mais difíceis de achar, são ervas muito utilizadas, mas vale a pena também conhecer e saber. Então, separei também algumas ervas. Então, o primeiro passo para ter esse conhecimento de banho, para se preparar, primeira coisa que eu sempre peço, tenham certo conhecimento e muitas vezes não façam banho com dúvidas. Não faça. Se você tiver dúvida, não faça esse banho. Porque em vez de estar ajudando, você pode estar complicando, você pode estar prejudicando a tua parte espiritual, o teu campo áurico, a tua vibração, ou seja, você pode estar vindo a trazer algum dano. Então, por exemplo, são ervas que, independente do seu orixá, eu sou de Ansano, posso tomar um banho de Oxum? Pode, não tem problema nenhum, mas que aquele banho seja bem trabalhado, seja preparado de forma correta e com a combinação de uma ou duas, ou dependendo somente uma erva, bem rezada, bem feita, tem uma serventia e uma força. As pessoas acham que às vezes um banho muito forte precisa de muitas ervas. Não. Um banho forte é aquele que você precisa. Se você precisa de um banho gum, que está precisando de uma excitação, um banho forte vai ser um banho de uma erva de fogo que você vai tomar, não de uma erva de ero. Você pode fazer um banho com 10 ervas ero. Um banho com uma erva gum, se é o que você está precisando, é justamente o que vai dar um resultado muito mais forte do que você imagina e você vai ver aquele resultado logo em seguida. Então tem banhos que precisa do fogo, por exemplo. Como que você vai fazer? Você vai pôr no fogo? Não. Você vai preparar, você vai pegar uma pedra de carvão incandescente e vai jogar em cima. Geralmente é do peregum, que é o comum. Você vai colocar o peregum e você vai pôr em cima aquela pedra de carvão extremamente incandescente, para que ela caia na água e esfrie. A partir daquilo você começa a maceração também. Então quando precisa de um fogo, é dessa forma que você faz, e não levar ao fogo. E aí depois que você quina essas ervas, nunca joga todas de uma vez, uma. Então você vai começar com o Jussaju, que é um guiné, você vai começar com guiné. Depois você vai passar para um Efiririm Quererê, que é um manjericão, você vai jogar o Efiririm Quererê ali e vai só ele, a outra ali dentro vai. Nunca joga todas de uma vez e sai, porque cada uma, no atrito com outra, pode ter alguma interferência. Então é somente ela que está. Algumas com a mão, algumas na pedra, sim, algumas você vai pôr uma pedra ali dentro e vai amacerar ali em cima da pedra. Xangô gosta muito disso, você vai preparar um banho para ele, você vai amassar aquele banho justamente na pedra, dentro dessa bacia, com água descansada. Vou acender uma vela para Xangô? Não, você vai acender uma vela para o sangue. Mas eu estou fazendo um banho de Xangô, não tem problema. O seu banho é de Ossanho, porque todos os banhos são de Ossanho. Só que é isso que as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade, de achar que não, eu vou fazer um banho de Oxalá, tudo bem, eu vou colocar um Eué Babá, que é o tapete de Oxalá, vou colocar um Mobó, que é o ramo de leite, que é de Oxalá, uma das folhas mais sagradas para Oxalá, vou pôr uma outra mais fácil de Oxalá para Oxalá, essas duas. Vou colocar essas duas e estou fazendo um banho para Oxalá. Tudo bem, você está fazendo um banho na vibração de Oxalá, porque são ervas que Oxalá tem este axé, esta afinidade, mas é um banho de Ossanho. Este banho ele é de Ossanho. Então você vai sentar numa esteira, vai pôr uma bacia de água, uma bacia clara, branca ali, rente, vai com a vela para o sangue, e ali você vai. E ali você vai rezar essa erva. Então tenha muito cuidado, não é aquele banho, deixa eu fazer um banho rápido. Ferve a água, um chá, joga lá dentro, virou as costas, foi embora e deixou. Não. Isso é um chá, você toma. Lembre-se sempre disso. Erva seca é para defumação. Ela tem a sua finalidade no cheiro quando ela é queimada. Verde não. Verde é para ser amacerada, para se fazer o banho. E aí, até as cantigas são essenciais, que já são justamente elas que vão trazer todo esse conhecimento. Então você pega até... Pelo homem fazer parte da natureza, ele tem que até ter o conhecimento de cuidar. Tem uma cantiga muito conhecida, que é ficou muito conhecido até na voz da Leci Brandão, exatamente. Esta cantiga está querendo dizer para o sangue justamente quem entra na floresta não põe fogo na floresta. Não corta a árvore. Então quer dizer, respeita. Então ao entrar numa floresta, num lugar que vai se colher essas ervas, para uma obrigação ou para algum banho forte que você vai preparar, deixa um fumo ali, um rolo para o sangue, deixa uma cachaça,
algumas moedas, deixa algum agrado ao San e ao Oroni, para que você, ao entrar na mata, peça licença, para que você não veja nenhum bicho, que nenhum bicho cruze ao seu caminho, para que ele deixe o caminho livre, para que você, nenhuma armadilha seja colocada para você naquele momento, porque você está entrando em um lugar sagrado, que ali existem espíritos, sabe, que tenham muitos segredos e muitos mistérios. Então, respeitar todo esse lado, até este conhecimento ele é extremamente importante. E aí também, claro, agradar o próprio Exu. Então existem alguns Exus quando vai se fazer algo ao sangue, que ele é muito importante. Além de Exu, Onilé, né? Onilé, Senhora da Terra, Mãe da Terra. Então, o próprio respeito à Grande Mãe Terra é muito fundamental. Exu Alê, que é um Exu que responde muito, é um Exu de Omolu especificamente, de Obaluaia sim, mas é um Exu que está muito presente com essa família inteira, Euá, o San e tudo. É um Exu muito presente, muito vivo nesse caso. Baratogi, que é um Exu muito presente em caminhos de Ossan. Então todo mundo que vai fazer algo ao Ossan, faça um agrado a Baratogi também, agradar ele para que reconheça a força deste Exu, para que consiga também levar a mensagem, levar o ebó, levar o carrego embora também, ajuda nisso. Então quer dizer, todo esse conhecimento ele é extremamente importante e necessário. Bom, algumas ervas que são essenciais, eu separei algumas de cabeça, que eu lembro mais para ficar. A principal delas, a erva que não existe contraindicação, é a famosa Odundum, que é a erva mais herô que existe, mais calma que tem no caminho, que é a famosa folha da costa, folha da costa, saião também é conhecido. Então, existe, lógico, a folha da riqueza, da fortuna, que são tudo parentes dela, né? Mas tudo bem, a principal é a famosa Odundum. Odundum, ela é conhecida como a folha negra, porque ela calma muito, ou seja, ela calma demais, ela traz um herô absoluto. No entanto, quando vai simular alguns determinados animais, principalmente animais de culto ritualístico forte, como a própria galinha da Angola, que é um bicho de fundamento, a Itu-Coquém, se tem o costume de cobrir a cabeça, o ori deste animal com uma folha de Odundum, para que apazigue o sacrifício daquele animal e aquele animal não sofra naquele momento sagrado também. Então quer dizer, energeticamente você cobre energeticamente o ori daquele animal da Itu-Coquém. Então, por isso que se usa essa folha de Odundum no ori da própria Itu-Coquém. E aí cada um tem muitas vezes a sua cantiga. Odundum, babá teloré, Odundum, babá teloré, babá teloré, monté teloré, Odundum, babá teloré. Tem a cantiga que ao você quinar essa folha, você vai estar quinando e cantando essa folha, ou seja, louvando essa folha. Peregum, a mesma coisa, muito conhecido, é uma erva extremamente forte. Muitos conhecem já, acho que o sasanha dela é um dos mais conhecidos, né? Peregum alauatintuon, Peregum alauatintu, baba peregum alauaberé, Peregum alauatintuon. Ou seja, é uma muito forte, é muito importante. Até é uma erva especificamente de Ogum, não é uma erva de Ogum especificamente. Existem outras denominações dela utilizadas, são outros fuxicos também, porque ela também responde muito a babá. No entanto, que se você pegar, aparece as filetes da roupa de babá, né? É curioso também, então você começa a perceber isso. A própria folha dela se lembra a vestimenta de babá. Também por quê? Porque ela é tão sagrada, porque, não sei se você percebe, só de você olhar para o peregum, porque tem um peregum aqui na frente, tem também um ali, ó, mais fácil para vocês olharem. A folha sai do tronco, ela não tem galhos e folha, então é uma que o vento dificilmente derruba. Então até os espíritos da floresta com o seu vento não conseguem derrubar essa planta. Então é uma planta de força, que ela remete a muita força. Então, diante até de dificuldades da vida, você se mantém firme, de pé, com o seu tronco firme, forte. Então tem também essa ligação. Uma outra erva muito conhecida é a famosa Eueré. Eueré é o famoso alecrim, que é uma erva de Oxalá. Então é muito utilizada também, é uma erva, tanto que tem até o alecrim dourado, ou seja, é uma cantiga que traz alegria, que remete à alegria. Então é uma erva que ela é atrativa neste sentido de alegria, de bem-estar, de afastar a tristeza, de trazer essa paz de Oxalá. Então é uma erva muito utilizada.
O próprio Odundum, como eu falei, é uma erva de Oxalá, que é a folha da costa, ou o saião, também é uma erva de Oxalá. E o Ebabá, que é o tapete de Oxalá, como eu acabei de falar, que é uma erva também de Oxalá. Uma coisa legal é se falar sobre o Ebabá, que é o tapete de Oxalá. Ela é uma erva venenosa, ela não é o boldo verdadeiro. Tá? O boldo do Chile é uma outra erva, que é uma árvore, que ela sim é medicinal, que ajuda a bilis, que ajuda o fígado. Esta erva, por isso que quando você toma, você, claro, força você a vomitar, porque ela é venenosa, o organismo ela põe para fora. Já ouvi pessoas, eu tinha um filho de santo que era médico, e ele falou que a principal causa, muitas vezes, de pessoas com problemas estomacais, problemas intestinos, que geravam problemas renal, era por conta dessa erva. Porque às vezes estava mal, bebia um pouco mais e ia lá e tomava essa erva. Só que tomava constantemente. Ela afeta o rim e gerava problemas renais sérios. Então ela começa a erva extremamente perigosa. E muita gente toma, tá com dor de estômago, tá com enjoo, toma lá um Ebabá, toma um boldo, que é essa peludinha, que esse tapete de Oxalá com esse... Ela é venenosa, gente, é venenosa. O boldo do Chile é outra erva. Larafunfum, que é a famosa folha da mamona, a mamona branca, que é uma erva também de Oxalá, utilizada muito constantemente dentro do candomblé, tanto para no próprio Ulubagé, é o prato onde você come, que é uma forma de você afastar a morte, de você mandar a morte, por ser também uma erva venenosa. Então você come na morte, ou seja, você come naquilo que você quer jogar para fora, que você quer mandar embora. Muito utilizadas também nos sacudimentos, cantigas dela. Exato. Então ela também tem a sua cantiga aí. Peçan, eu elará, tawani, axé, peçu. Também tem a sua cantiga, uma erva muito utilizada. O efirim quequerê, que eu falei, que é o manjericão pequeno. Efirim quequerê, que é o manjericão miúdo, também de Oxalá. É uma erva extremamente positiva, principalmente para limpar o ouriço, para limpar a cabeça. Assim, muito boa, porque é uma erva muito pura, especificamente, assim, muito boa para ser utilizada. Todas essas ervas, na maioria quase todas as ervas de Oxalá são erosas, então são ervas que acalmam, apaziguam uma situação. Então é muito bom ter todo saber exatamente para isso. Tem uma outra que é a famosa obó, que é uma erva bem sagrada para Oxalá, que é muito difícil de achar, que é a rama do leite. Conhecida, uma erva de Oxalá muito conhecida, utilizada em todo o fundamento de Oxalufã especificamente, é muito utilizada. A papaçã é muito utilizada, também uso bastante. Essa é uma das ervas que eu uso muito, porque a gente fala que ela nutre espiritualmente a pessoa. Também de Oxalá. Ela é muito conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar, a famosa Ora Pro Nobis. Ela é conhecida como papaçã, que é uma erva rica em vários, principalmente de proteína. Então muita gente come muito, veganos, vegetarianos comem muito papaçã, muito Ora Pro Nobis. Além de ajudar em artrite, artrose, reumatoide, ela ajuda em uma série de coisas, infecções. Ela é extremamente nutritiva. 10 folhas daquela já equivale a não sei quantos de várias coisas de vitamina que tem, proteína inclusive. Então ela é a carninha verde que o pessoal chama. É uma erva de Oxalá que ela ajuda a nutrir espiritualmente. Aquele filho energeticamente que está meio anêmico, você faz um banho forte com o papaçã. Só cuidado de pegar, porque ela tem uns espinhos, né? As flores dela são bem bonitas, muito gostosas até de comer. São bem docinhas, assim, tem um melzinho bem gostoso. Na minha frente ali tem 3 vasos bem grandes dela, eu uso bastante, uma das plantas que eu uso mais. Ogé Dudu também é de Oxalá, é uma erva também que ajuda nesse sentido nutritivo. Ogé Dudu é muito conhecida como guaco. Quem não conhece o famoso xarope de guaco para tosse, para resfriados, expectorante? Então, quer dizer, ela também ajuda você a expectorar essa energia negativa. Olha que curioso. É uma forma de você mandar energia. Então, às vezes, quando a pessoa está por um carrego muito pesado, você tira um ebó, e aquele é um ebó pesado e que precisa jogar para fora aquele carrego, faz um banho de guaco. Você vai ver, você expele com uma facilidade muito maior aquele carrego interior, aquele carrego interno. A gente deixou correr. Aí temos uma famosa erva muito conhecida dentro, principalmente da Umbanda, conhecida como Atopacum. Atopacum é a arruda, a famosa arruda, para cortar o olho gordo, inveja. Essa é uma erva de Exu. A gente vê sempre preto velho usando, mas ela é uma erva de Exu, ela é uma erva fogo. É
uma erva extremamente forte, então se vai se tomar um banho, não joga no ori, sabe? Passa no rosto, mas não joga no ori, porque ela é muito quente, ela é uma erva de Exu, uma erva de fogo muito forte. O que a gente mais escuta é a gente tomando banho e jogando na cabeça uma ruda, então cuidado, porque é uma erva de fogo. Eretuntum é uma erva muito boa, que é o levante. É uma erva de Oxum, que ajuda a levantar as pessoas, levantar o axé, a energia, o bom humor, tudo. Ajuda a pessoa a levantar mesmo, então o próprio nome diz. Tem uma outra que é chamada Aruzó. Aruzó é muito boa, que é a lavanda. É uma erva de Oxum. Então a lavanda, não é alfazema, é diferente, é a lavanda. Aruzó é muito bom, então é uma erva de muita força para o Oxum, extremamente atrativa financeiramente, para atrair dinheiro, para atrair prosperidade, para atrair bons negócios, boas pessoas, boas amizades. Então é uma erva muito boa, a famosa Aruzó, a famosa lavanda. A Temi, que é com 2E, Temi se repete, é muito conhecida também, que é a canela. Então hoje é difícil a gente achar folha da canela, porque isso que a gente usa muitas vezes, que é a canela em pau e o pó, é da casca. É a casca do tronco que é utilizada, mas até a folha dela é muito boa. Então às vezes quem puder ter essa oportunidade de plantar um pezinho de canela, ter um pezinho de canela em casa, se você não tirar isso, ela não morre, ela vive bem, você consegue utilizar as folhas da Temi para fazer banhos extremamente atrativos financeiramente, para todos os sentidos, que é uma erva de Oxum, especificamente. Uma erva muito utilizada em terreiro, que a gente usa muito, é a ajobi, que a ajobi é a aroeira. Então a gente usa muito para colocar no chão do barracão, sempre no começo da gira, quando vocês chegam aqui, tem muito ajobi aqui, ou seja, é uma erva que repele a negatividade. Ela é uma erva de Ogum, ela é uma erva de Exu, ela é uma erva de Ossan, ela é uma erva de Ossé, de Odé, então, ou seja, ela ajuda a repelir também energia negativa, a repelir coisas ruins, então é muito bom. A branca, no ori, existe duas, existe a vermelha e a branca. No ori, a branca até que é possível de ser utilizada, a vermelha já não. No entanto que a vermelha, ela queima, né? Só de você, numa sombra, estar embaixo de uma aroeira vermelha, você se queima muito mais rápido. Você não precisa nem passar, nem precisa nem passar protetor, você já fica vermelho, queimado, porque até a sombra dela queima. Essa vermelha, essa é especificamente de Exu. A gente não usa muito ela, é até difícil de achar. Na maioria o que se acha aí são a branca. Então ela é mais tranquila. A Lequeci, que é o São Gonçalinho, que é de Odé, também tem o mesmo propósito da própria aroeira, que é afastar a negatividade. Também são colocadas principalmente até dentro de quarto de santo, quando vai se recolher alguém, porque ela ajuda a afastar a negatividade, repelir toda que é maldade, tudo que é até pensamentos ruins. Então embaixo da esteira é uma das principais ervas a se colocar. Macaçá, pelo amor de Deus, né? Macaçá é uma das ervas fundamentais dentro do candomblé, uma erva muito sagrada para Oxum e para Oxalá. Assim, especificamente, por eu ser de Oxalá, é uma erva que lembra muito a minha obrigação, porque foi uma das ervas, tinha muita dela embaixo da esteira, bem rente ao meu ori ali. Então eu fiquei 21 dias sentindo esse cheiro. Então não tem como eu fechar o olho sentindo o cheiro do macaçá, que é maravilhoso, e não lembrar da minha obrigação. É muito curioso, esse cheiro marca demais, né? Então essa para mim é uma das ervas assim, que eu tenho uma adoração por essa erva. O Jussaju, como eu falei, que é o Guiné, que é uma erva bem terra, uma erva bem forte até, é uma erva de Odé, uma erva de Ogum, uma erva bem forte, também muito utilizada, mas também conhecida como famosa Mansa Senhor. Então é muito conhecida como a erva da imbecilidade. Dizem que os negros, os escravos davam aos senhores antigos para acalmar eles. Ela é venenosa, ela é tóxica, tanto que o máximo que se faz é gargarejo para a garganta para ela, fora isso não mais. Porque se você ingere ela, é extremamente venenosa e diz que ela remete um pouco, ela toma um pouco da sua consciência. Então eles davam isso para os senhores para ficarem mais calmos, e com isso eles iam perder um pouco a consciência, o famoso Alzheimer, né? Muitas vezes ela é uma erva que provoca o Alzheimer, então também uma erva muito conhecida. Coloquei uma outra aqui muito conhecida, que é a Euebiemi, que é uma erva de Obaloaê, muito boa também, muito utilizada, que é o quebra-pedra. É uma erva muito boa para quebrar demanda, para tirar a energia negativa de por perto e para trazer a saúde, para afastar a doença. Por isso que ela é de Ombolu. Muita gente fala que ela é de Xangô por ter esse nome quebra-pedra. Não, absolutamente nada. Ela tem esse nome quebra-pedra porque ela ajuda em problemas urinários, a quebrar pedras nos rins. Então simplesmente por isso, mas o pessoal faz essa
O famoso teteregum, muito bom. Teteregum é uma erva muito forte, é uma erva extremamente positiva, tem até a cantiga específica dela, que é uma erva muito, muito utilizada. É uma erva herô, totalmente herô, que ajuda a acalmar bastante, assim, muito forte. É uma erva de Oxalá, muita gente acha que é uma erva de Anção, porque ela ajuda a repelir bastante egum, mas não, ela é uma erva também de Oxalá. E aí é uma erva bem utilizada, assim, dentro de barracão, assim, uma das principais ervas. O teteregum é a caninha do brejo, conhecida como caninha do brejo. Ela é até excelente para quem tem problema renal, até infecções renais, assim, ela ajuda bastante. Ela é uma erva extremamente. Ela é muito conhecida como a erva da vida e da morte. Dentro aqui do barracão, o nome ela é vista como a erva da vida e da morte, por ter muitos fuxicos com ela, tanto de nascimento como de morte. Então ela é bem utilizada nesses dois casos especificamente. A abafé é uma erva extremamente conhecida e utilizada, que é a pata de vaca, a famosa pata de vaca. A branca é de Ubaluaê, a vermelha, a rosa, né, meio arroseada, mais vermelha, que é das flores que você conhece, ela é de Uá, de Oiá e Ançã. Então ela é muito também utilizada, até medicinalmente, ela ajuda principalmente para diabetes, então ela é muito boa, ela ajuda a baixar o índice glicêmico, ela é muito boa. E ela ajuda a trazer a saúde, então banhos dela são excelentes para trazer, para levar você a uma saúde muito mais firme, onde aquela pessoa está sempre doente, parece que sai uma coisa, vai outra, então faz um banho, prepara um banho de pata de vaca, é muito bom. O famoso mariô, né, que é muito utilizado, que é do dendezeiro. O mariô é muito utilizado, uma erva excelente, uma erva de Ogum especificamente. E aí tem até a cantiga, quando vai se desfiar, o filho de Ogum, chamado oral. Como é que é? Quilofone xé Mariô, quilofone xé Mariô, Mariô, quilofone xé. Então quer dizer, a cantiga pra estar desfiando é uma erva engraçado, ela é uma erva de Ogum, mas ela também é uma erva de Oxalá. Ela também é uma planta de Oxalá. Ela também é uma planta de Ifá, de Orumilá, então, ou seja, ela também tem outras denominações assim, de outros orixás que também correspondem a ela. Principalmente porque o dendê, você tira muitas vezes até para Ogum, para Exu, que você vai tirar do coquinho, mas dentro do coquinho tem como se fosse um líquidozinho branco que você tira. É conhecido como, acho que é Alabi. Eu acho que é Aladi, se eu não me engano. Acho que é Aladi o nome dele, que é de Oxalá. Ou seja, é de Oxalá, é um líquido sagrado utilizado até em rituais para Oxalá. Aladi, é Aladi mesmo, é Aladi que chama. Sempre lembro de fazer uma associação com o Aladim. Se eu tirar o ele, é o Aladim, que é esse banho, esse branquinho que tem. Uma erva muito forte. Engraçado, porque ela é uma erva também, além disso, para Yami, que é uma erva que os pássaros dela conseguiram pousar e ali ficar. Não foram enxutados. Então também é de Yami. Ou seja, por isso que Mariô é muito sagrado, assim, existem muitos rituais em cima dessa erva. A Totó é muito conhecida, que é a famosa erva da colônia, que é uma erva de Iemanjá, uma erva muito, muito utilizada, principalmente para ori, para fortificar ori, quando a pessoa está com o ori mais bagunçado. Então, você faz um ritual muito forte com ela, que é uma erva grande assim, dá uns cachos de flor, que parece um cachinho de uva, assim, umas florzinhas meio amarela, meio coisa mais linda. Até usadas para problemas de coração, problemas cardíacos. Ela chama colônia mesmo, é a Totó, muito utilizada, essa erva. A famosa Ida Orixá, também muito conhecida, que é uma espada de São Jorge. Ida Orixá e Ida Oiá. Ida Oiá é a espada de Santa Bárbara. São duas ervas. A espada de São Jorge, só para banho ela não é muito boa, porque ela causa uma coceira do cacete. Ela coça pra caramba, mas ela é uma erva até para se ter dentro de casa, até em quarto ela é boa. Porque diz que ela é uma erva de oxigenação muito boa, ela ajuda a oxigenar bastante. Espiritualmente ela tem esse fundamento, então ela é uma erva que ajuda a limpar o ambiente com uma facilidade, uma rapidez muito maior. Por isso que ela é muito utilizada quando o pessoal vai tirar iboses, sacudimentos de casa, usam ela para bater. Porque ela tem uma facilidade, por ser uma planta que oxigena muito, tirar muito rápido a energia negativa. Então ela é muito utilizada bastante. Qual que é o nome da adianta da Santa Bárbara? Ida Oiá. Ida Oiá. É de Santa Bárbara, que é de Ançã, por isso que já tem esse nome, Ida Oiá.
E a de Ogum é a Ida Orixá. A outra que é a famosa Botujé Pupá. O Pupá é o vermelho, então já dá para ter uma noção. Pinhão roxo. Uma erva extremamente positiva, muito utilizada. Ela é muito mais forte até que a própria folha da arruda. Para banhos, para tudo, e pode usar tranquilamente. Tudo bem, ela tem um enredo muito forte, com egum até. Mas quando você tira ela de determinada forma que você tira, como tira puxando para Yansan, porque ela é uma erva de Yansan além de egum, ela é uma erva que corta egum com a maior facilidade do mundo. Assim, ela repele egum com uma facilidade, até não só ele, mas a energia de egum negativa que fica em volta. É o famoso pinhão roxo, extremamente positivo, muito mais forte até que a arruda, eu acho. Tem uma outra que é muito utilizada, que é a famosa apegé, que é a dormideira, a sensitiva, aquela que você põe o dedinho e ela fecha. Ela é uma erva que ajuda principalmente a trazer mais a sensibilidade, a aflorar mais a mediunidade, ajuda em desenvolvimento mediúnico. Ela é muito, muito utilizada. Quando você tira ela de forma antes do meio-dia, ela é uma erva de Yansan. Quando você tira ela após, ela já se torna uma erva de Exu. Então por isso que é cuidado você. Se você vai tomar um banho de cabeça, que você tire ela bem cedinho. Que aí você está trazendo o axé de Yansan. Se você precisa para o Exu trazer, para Exu não só reportar você a uma força muito maior, você tira ela bem quente, a meio-dia. Está trazendo o Exu na sensibilidade mais forte que tem. Então ela aguça bastante isso. H, como eu falei, que é a romã, que é uma erva de Xangô, de fogo, muito forte. Também extremamente atrativa. Oró Orrinhó. É a famosa mangueira. Uma erva muito forte, com várias propriedades medicinais. Assim, tem umas certas interdições apenas para filho de Ogum, às vezes não é muito bom utilizar, que não é muito legal. Embora a mangueira seja de Ogum, olha que curioso, né? Embora nesse tudo, o fruto muitas vezes não, mas é bom até ser utilizado. Ela ajuda principalmente numa proteção a intenções ruins. Então pessoas que você vai em lugares, não sabe, você vai naquela festa de aniversário, que sabe que tem um monte de gente que não gosta de você, toma um monte de folha de mangueira antes. Então pessoas que possam ter intenções negativas para você, é uma forma de você repelir, é uma forma de você se afastar. Então ela ajuda bastante, é uma erva muito boa. A famosa aberé, que é o picão preto, também uma erva muito utilizada. Antes da meio-dia ela é uma erva de Oxum, após a meio-dia ela é uma erva de Exu, muito utilizada para tudo, é uma das ervas base para se fazer os famosos atins, que são os famosos pós ritualísticos sagrados. Ela é uma base, então ela seca e triturada, ela é a base de muitos pós que são utilizados, pós para soprar, para N casos. Então ela é uma base muito forte, uma erva muito importante se você tirar para Exu, para N coisas. Evitar saltos, para Exu colocar pessoas no caminho, afastar bebidas, ou seja, para uma série de coisas, vícios. É uma erva muito utilizada no pó, em preparos. Então ela é muito, muito utilizada e muito sagrada mesmo. Qual o nome? O picão preto. O picão preto. Ela é muito utilizada. É aquela que você passa e tem uns negocinhos preto que gruda. Aqui na frente tinha um monte. Toda vez que vocês iam cuidar da cafua lá, saía sempre. Exato, é justamente ela. Por isso que eu sempre deixo um pouco dela. Nunca corto tudo. Eu estou sempre utilizando ela bastante, a famosa aberé. Ela é muito boa. Tem uma outra que é a famosa Océ. Como é o nome? Uma erva de Xangô muito utilizada, eu uso bastante ela. Que é a vence-demanda ou quebra-demanda. Océ Obá. É uma erva muito utilizada. Justamente para vencer demanda, é uma erva muito forte para quebrar demanda, ou seja, para quebrar empecilhos de caminho. Então, quando há muitos problemas pelo caminho, muitas pedras pelo caminho, é uma erva boa. Quando você vai ter pela frente alguma coisa e sabe que vai ter muitos percalços, muitos degraus a se percorrer. Então é uma erva muito utilizada, é uma erva muito boa. Só que assim, é uma erva de fogo, tá? É uma erva de fogo, é uma erva bem forte. Só que ela tem uma outra coisa que é uma qualidade muito boa. Ela é uma erva que, para Xangô, uma das ervas que mais traz dinheiro para filho de Xangô. Então é muito bom o filho de Xangô utilizar sempre para trazer dinheirinho, porque é o operante para Xangô, essa é uma erva muito boa. Traduz o nome. Oi? O nome traduzido. A quebra-demanda, a vence-demanda, que é o mais reconhecido, acho que aquela demanda, vence-demanda, qual outro nome que o pessoal conhece?
Acho que é mais conhecido como quebra-demanda mesmo. De manhã tem uma folha meio comprida, ela dá umas torceirinhas, ela cresce assim, umas folhas. Oi? Abre caminho? Abre caminho, exato. É como se fosse uma abre caminho, exato. Que é a quebra-demanda, vence-demanda. Bom, acho que essas são uma das mais ervas, a gente até passou do tempo, já consegui falar bastante ervas, qualquer coisa, qualquer dúvida de alguma outra erva, a gente vai se falando, só me perguntar. Assim, pitanga também é uma erva muito boa. Se eu for falar aqui, eu vou falar de ervas até amanhã, a gente vai ficar até amanhã. Isso que eu não falei ainda de Oxibatá, não falei de Oriri, ervas de Oxum muito forte, que tem a sua cantiga até, muito bonitas até, uma das cantigas mais bonitas que eu gosto. Justamente é essa. Uma das ervas mais bonitas. Bom, gente, acho que deu para ter uma base um pouco de quem é o Sanho, quem é esse grande orixá que carrega essa infinidade de amigos, famílias à sua volta, o como é difícil essa preparação de um banho, o como não é simples. Então, ter esse entendimento desse banho direto, então, já deu para saber um pouco de cada orixá, um pouco uma erva, para se saber que muitas vezes você vai colocar uma erva fogo e uma erva de água, um meio neutro, ou seja, não vai nem excitar nem apaziguar, quer dizer, todo esse conhecimento, até a água de coco, muita gente faz muita banha em água de coco, depende, assim, isso é até um perigo de se saber, porque de não saber, porque um exemplo, uma pessoa que já tem um santo feito, que já tem um ori velho, você tomar o ori velho, que eu digo assim, uma pessoa que já passou pelos seus 7, seus 14 anos, 10 anos, que já tem um ori ali, que já recebeu muitas oferendas, se vai dar um banho de água de coco, que seja do coco seco, que tem aquela carne bastante, porque já é um coco seco. Ah, mas você está secando. Não, é um coco maduro. Não vai dar um banho de água de coco verde, porque é um coco leve, é um coco jovem, então você está desrespeitando aquele ori. Então até isso, olha como uma pequena coisa faz a diferença. Quem não é feito, quem não tem ainda, claro, faz com água de coco mesmo, não tem problema. Mas se já existe, faça no coco seco, porque é um coco maduro que está trazendo para o teu ori o amadurecimento do teu ori, para que seu ori amadureça e tenha responsabilidade, tenha caminhos mais responsáveis, caminhos mais que o seu ori seja mais forte ao mesmo tempo. Então olha como até uma diferença, um banho de obi, um banho de orobô, depende se é um filho de Xangô, não vai ralar um obi para tomar um banho, não vai preparar no obi, prepara no orobô. Mesma coisa se você é de Obaluaê, não vai pôr orobô. Não vai preparar um atim, prepara com obi. Sabe, são coisas tão essenciais. Se você é de Oxóssi, não põe mel naquele banho, não coloca. Se você é de Oxalá, não vai pôr um dendê naquele banho. Sabe? Então são tantas coisas que você possa utilizar. E é por isso que eu falo, às vezes na dúvida, pergunte. Não tem dúvida, faça uma erva. Ah, eu quero que pôr 10. Não tem necessidade. Se você está precisando de um banho para acalmar, faça um banho de odundum. Você vai acalmar com uma facilidade tremenda, muito maior. Bota uma colônia, bota um efirim quequerê, bota tratotó, que você consegue alcançar o mesmo objetivo do que você precisar colocar 10 folhas, entende? A suíta cavalo. Suíta cavalo é uma erva boa, é uma erva forte, é uma erva de Ossan, de Exu também responde muito nela. Alguns segmentos até de Oxalá ela responde. Mas assim, ela é uma erva forte principalmente para tirar carrego, para afastar, ou seja, o próprio nome já diz, a suíta cavalo, né? Então é uma erva muito boa para afastar realmente a negatividade. E ele é uma erva para também quando você está muito carregado, não carregado, mas está muito desgotado. Sabe quando você precisa, sabe quando aquele dia que você chega e fala, nossa, quer um café para dar uma revigorada? Toma uma suíta cavalo, dá uma revigorada, parece que você sai do banheiro, tipo, rejuvenescido 20 anos, assim. Ajuda bastante, não adianta ficar de molho dentro, não vai resolver. E imersão, né? Ficar 3 dias dentro da suíta cavalo para ver se sai, não vai resolver, né? Existe banho de anil? Sim, banho de anil, que é o famoso banho de auage. Só que é o conhecido como banho negro. É o banho negro. É muito utilizado esse banho, a gente usa bastante esse banho até. É água com anil. Água com anil. Você coloca um pouco do auage, completa com água e toma. É o famoso banho negro. Da cabeça? Sim, se depois você vai jogar uma erva em cima, sim. Senão, não. E é pra quê? Então, é o negro. Ele afasta a escuridão de você. Por isso que ele é azul, né? Que não se usa esse negro. Então, ele afasta toda essa escuridão. Ele remete a afastar guerra, afastar brigas, afastar confusões. Ele limpa o caminho ao mesmo tempo, ele ajuda a limpar o caminho. E é um pó fundamental, né? Tanto que são os 4 pós, os 3 principalmente fundamental, que é o auage, o Ossum e o Efum.
O Awaj é o azul, o Osun é o vermelho e o Efum é o branco. Então, quer dizer, faz parte dessa ritualística porque quando você vai se criar um Iaô, vai se pintar um Iaô para uma saída de nação, que é a saída de Omarucó, primeiro você vai fazer a pintada branca, que é a saída de Efum para Oxalá, e depois com esses 3 pó. Por quê? Quando você pinta com o Awaj, você está simbolizando que aquele ser morreu, e está nascendo um ser novo naquele momento. Então, é aí que você vai usar logo em seguida o Osun, que é o vermelho, que é o simbolismo do sangue menstrual. Até o Ecodidé é a mesma coisa. O Ecodidé é o símbolo da placenta, o símbolo do sangue menstrual que está ali presente, daquele ser que está nascendo para uma nova vida e aquela vida antiga está morrendo. Então, o Awaj, ele ajuda no banho a você matar alguma coisa que você não quer mais, que te faz mal, ou seja, você está matando aquilo. Ou seja, eu estou saindo do banho novo, renovado, com coisas novas, porque eu estou matando em mim isto que me faz mal e que me prejudica. Então ele ajuda nessa revigoração dessa vida nova, ou seja, nesse renascimento, nessa renovação. Por isso que ele é muito utilizado logo após alguns ebós, esse banho. Assim, aí depois vem Diésia, depois vem outros banhos de canjica, vem muitos banhos em seguida desse ebó. Entendeu? Mais alguma dúvida? Tirando todas. Eu acho que pelo menos deu para ter uma base um pouco, qual os banhos, como preparar, como tomar. Existe uma rezinha que é o Enigel, o Ticogé, o Erenicopé, o Erenicopé, que é muito utilizado no final de cada banho, que significa as folhas funcionam, remédios funcionam. Os remédios que não funcionam é porque tem folhas faltando. É até um ditadozinho bonitinho. Sabe cantar de olho fechado, né? E se nem souber, sempre no final. E aí você vai, porque tem a reza de Gum, tem a reza de Ierô, tem a reza se ela é uma erva parasita, tem ela se ela é uma erva rasteira, tem ela se ela é uma reza, uma durá, se ela é uma erva aérea, se ela é uma erva de arbusto grande, pequeno. Aí tem a reza se ela é fogo, se ela é água, ou seja, você vai rezando. Aquele banho fica numa força, numa axé tão grande. Quando você toma, parece que você sente o orixá, você sente o sangue naquele momento presente. Isso é muito bom. Que é coisas que aos poucos, claro, você que está vendo, às vezes não é de uma casa de axé, quer aprender, entra numa casa. Dificilmente você vai aprender isso fora. Entra numa casa que o candomblé você aprende na vivência, você aprende no dia a dia. O candomblé você aprende numa função. O candomblé você aprende vivendo o candomblé. Por isso que eu falo, o candomblé não é uma religião, é uma filosofia de vida. Alguém aqui consegue almoçar e não pedir a jejum? Mesmo que esteja fora da casa de santo? Alguém consegue preparar um banho e não fazer uma reza? Quer dizer, não dá. Ou seja, porque é uma filosofia de vida. É o seu hábito no dia a dia. Isso te transforma como ser humano. Então, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Agora vamos ensaiar algumas cantigas de Saçanha. Pelo menos umas 20, 25 cantigas. Vamos cantar, vamos ensaiar algumas coisas. A maioria muito da Guerê, quase tudo é no Guerê, então também é mais tranquilo. Então vamos agora fazer um ensaio interno. Você que está aí, sábado agora, às 19 horas, trabalho de catiço. Então será agora próximo sábado, dia 2 às 19. Então quem puder comparecer, quem tiver interessado, esteja aí às 19 horas aqui, tá certo? Essa live, não sei porque ela terminou, ela acabou e a gente recomeçou. Então ela está em 2 partes, 1, 2, tá? Então qualquer coisa vai ficar aí, depois eu arrumo, depois ela vai eu vou jogar lá pro Facebook também, tá bom? Boa noite para vocês e